Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre como foi utilizar os aparelhos, um Android e um iPhone na viagem de férias. Vamos lá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom pessoal, então os aparelhos que eu levei nessas férias aí que eu fui para a Califórnia foram estes dois, o Galaxy Note 8 e o iPhone 10, tá? Esses dois aparelhos me atenderam super bem durante a viagem e neste vídeo eu vou mostrar um pouquinho do que eu fiz, do que eu utilizei em cada um. Foi assim pouca coisa, porque foi viagem de férias mesmo para descansar, então eu não fiquei assim com o celular o tempo inteiro usando aplicativo e tudo mais. Então vou mostrar basicamente o que eu utilizei. Primeira coisa aqui no iPhone. O iPhone foi o meu GPS durante essas férias, tá? O que eu utilizei para fazer a navegação? Eu utilizei o aplicativo Here, tá? Que foi da Nokia no passado, tal. É um aplicativo que tem mapas, né? Que você pode fazer o download antecipadamente, não precisa de rede de dados. E como é que eu utilizava esse aplicativo? Eu abria ele ainda no hotel, traçava a rota, porque aí ele baixava o trânsito, né, que estava até lá, o centro da cidade. E aí eu saía com essa informação. Eu não tinha mais atualização porque eu não contratei um plano de dados. Eu achei que dava para ficar sem, como realmente acabou, até que dando para ficar sem numa boa, mas eu tinha que fazer isso. Antes de sair do ponto de partida, eu traçava a rota, aí já tinha como ver o trânsito, tal, que ele baixa a informação de trânsito também, e aí eu seguia viagem numa boa, tá? Então é um aplicativo bem interessante que me ajudou bastante e que eu usava no iPhone assim tranquilamente, tá? Então aqui era só colocar o endereço, vamos ver se eu consigo aqui, ó, colocar o endereço de onde eu estava, traçar a rota e beleza. E aí estava feito o trajeto e com o trânsito daquele momento. Me ajudou bastante, eu utilizei com uma frequência bem grande e sem nenhum problema. A outra utilização, obviamente, né, é questão de banco, acompanhar, pagar conta, tal, né, tive que fazer algumas coisas do gênero. Usei o Skype, que eu tive um problema com o cartão de crédito do meu banco, que apesar de fazer o aviso viagem, quando eu fiz as primeiras despesas lá no exterior, ele bloqueou o cartão e eu não consegui mais fazer nada. Aí eu tentei pelo aplicativo fazer o contato com o banco, não tive retorno, e aí usei o Skype. Eu sempre deixo um crédito no Skype, e aí eu consigo fazer. Aqui, ó, tem o Skype tanto da empresa quanto o Skype normal, e aí é só utilizar o crédito que está aqui nesse Skype para fazer a ligação. Funcionou de forma perfeita, me salvou a vida, eu consegui desbloquear o cartão, fazer tudo direitinho utilizando esse aplicativo. Gosto bastante, deixo sempre um crédito nele, eu consigo ligar para números fixos, para atendimento, para qualquer coisa que eu precise, usando meus créditos. A ligação é super barata e funcionou super bem. O que mais que eu utilizei? O WhatsApp, né, para falar com a família, Instagram para publicar algumas fotos, o IGTV eu não utilizei, porque assim, é o que eu falei para vocês, estava de férias e nessas férias eu resolvi curtir de verdade, eu não fiquei gravando vídeo, fui nas lojas, fiz um monte de coisa, mas eu gravei poucos vídeos, eu quis realmente dar uma parada e dar uma descansada mesmo. Facebook, Twitter e LinkedIn também eu acabo utilizando com uma boa frequência. Spotify eu usava mais no quarto do hotel, fora do hotel eu usava a própria rádio, né, do carro, que tinha uma rádio por satélite, funcionava super bem, com umas músicas boas. Alguns jogos, né, que eu deixei aqui nesse aparelho, né, tem alguns jogos mais novos aqui, nem tão novos, né, mas que o download foi liberado recentemente. Aqui mais alguns. E aqui as pastas de games, né, que eu tenho aqui um monte de joguinho que eu gosto, alguns mais antigos, outros mais novos que eu gosto de jogar, principalmente joguinhos de corrida. Joguei muito? Não joguei muito, joguei pouquíssimo até, mas eu gosto sempre de ter essa opção, né, se quiser jogar, tem como fazer. O Google Fotos eu utilizei bastante também para fazer o backup das minhas fotos, né, então aqui, ó, tem todos os backups aqui feitos, de todas as fotos,
Então foi bem legal, fui em museu, fui em um monte de lugar e ficou legal poder subir essas fotos conectado, né, na rede ou do museu ou depois no hotel e fazer a sincronização. Foi bem legal para poder sincronizar todas as fotos aí e poder depois ter a garantia do backup feito. Ficou um pouco confuso porque fotos noturnas ou fotos em ambientes fechados eu acabava optando por tirar com o Note 8 e não com o iPhone. Então ficou um pouco confuso porque eu fiquei com foto nos dois aparelhos e eu senti que nem tudo fica tão bem organizado porque eles ficam com arquivos com nomes diferentes e aí quando você transfere para o computador fica um pouco confuso. Quando você está com os arquivos na web, ele trata direitinho, ele coloca na ordem certa. Agora você tirou daqui e já fica um pouco confuso, né? Você tenta fazer o backup local, que eu sempre faço, acaba ficando sem ordem as coisas, mas pelo menos você fica com todas as fotos salvas e seguras, né? Deixa eu ver o que mais eu utilizei nestes dois aparelhos. Internet também, né? A parte do Google Chrome para poder checar algumas resenhas, alguma questão de localização. Usei o TripAdvisor também, tá? Que eu baixei as cidades, tem tipo um mini mapinha da cidade com tudo que você tem para fazer, com restaurantes tal e com as resenhas das pessoas. Então eu baixei os mapas das cidades aqui com o TripAdvisor para poder encontrar bons restaurantes, encontrar as coisas, os endereços de uma forma mais fácil. De qualquer forma, no Here eu consegui encontrar os endereços de uma maneira super tranquila, então acabei não utilizando tanto o TripAdvisor mais em emergência. Então, gente, eu acho que é isso. Basicamente foi isso. Usei bem menos do que eu normalmente uso, mas a questão foi bem essa. O aplicativo de e-mail, óbvio, né? Eu utilizei um pouquinho também para ver o que está acontecendo no trabalho. Às vezes alguém pergunta alguma coisa, você precisa responder um pouco mais rápido mesmo em férias. Mas assim, foi tudo tranquilo e eu acabei utilizando assim, na medida. Não vou falar que foi menos do que eu gostaria, tal. Foi na medida. Me atendeu super bem, me atendeu com GPS, me atendeu com música, com games, com consulta, passeios, então foi uma utilização super tranquila e eu consegui rodar tudo que eu precisava de uma forma bem legal. Aqui, com relação a o nosso amigo Galaxy Note. Eu utilizei mais para alguns games também nesse aparelho. A navegação na internet, muitas vezes eu prefiro fazer dele por conta do tamanho da tela, tá? E algumas anotações, tal, que eventualmente eu precisei fazer, eu fiz com a canetinha. Eu achei bem útil, bem legal. E gosto muito da canetinha, então eu uso com uma frequência muito boa e muito grande. As fotos em ambientes fechados ou à noite eu também dei preferência para tirar com o Galaxy Note, então eu sempre saía com os dois na mochila. Eu levei uma bateria extra, né? Essa bateria aqui, ó, da própria Samsung. E vou falar para vocês que eu não precisei utilizar. Por quê? Porque eu sempre optei por fazer o seguinte: eu deixava, por exemplo, eu ia em algum local que tinha internet. O que eu fazia? Eu conectava um aparelho e o outro, eu conectava esse aparelho aqui na internet do lugar para poder subir as fotos e tal, não sei o quê, e esse aqui eu deixava offline. Por quê? Porque eu sempre deixava esse aqui mais para fotos, quando eu estava fora do hotel, e esse aqui mais para navegação, quando eu também estava no caminho, no trajeto entre os passeios. Então, o que aconteceu? Chegava no final do dia, esse cara aqui no modo avião só tirando foto, chegava no final do dia com 80% de bateria. Esse aqui, por sua vez, eu levava o cabinho dele, conectava na USB do carro e chegava com quase 100% também, ou 100%. Então, assim, não precisava da bateria extra, não houve a menor necessidade e também foi um peso assim, meio desnecessário. O cabinho para um dos aparelhos, só para os dois, para o desencargo de consciência para usar no carro, era mais do que suficiente. Obviamente, essa viagem foi feita de carro e os passeios eram longos, mas todos feitos de carro e o carro tinha uma USB, então é outro cenário. Se eu tivesse num esquema mais mochilão, mais tipo quando você vai para a Europa, que você pega mais trem e tal, com certeza
carregador seria mais útil, mas nesse esquema de viagem que eu fiz, ele não foi tão útil quanto eu imaginava e foi um peso até desnecessário, até que em determinado momento da viagem até acabei deixando ele no quarto do hotel, porque é um peso, né? A bateria tem 10.000 mAh, ela é pesada, ela é incômoda de levar, então acabei deixando ela guardada e não usei tanto quanto eu gostaria, então foi um peso desnecessário. Na próxima viagem, com certeza, pelo menos 2 coisas vão ficar para trás. Primeiro, o notebook com carregador, né, que já é pesadão também. Segunda coisa que vai ficar para trás vai ser a GoPro, então são 3, né? E a terceira, esse carregador extra, que só vai se a viagem não for de carro. Se a viagem for de trem, de outros meios de transporte, aí obviamente eu vou levar a bateria extra. Senão, ela vai ficar em casa porque é um peso extra desnecessário. Até no próprio avião você tem USB, então não tinha a menor necessidade de ficar andando com esse peso todo. Dá para levar uma mochila menor, dá para ir mais confortável e obviamente, claro que eu ia trocar esse peso todo pela câmera da Canon e por esse microfone que eu uso para gravar os vídeos. Então, você abre mão de um lado, mas acaba levando um pouquinho mais de peso, mas assim, é outro esquema você levar só uma câmera pequena, que essa minha câmera é super reduzida, até vou mostrar aqui para vocês. Ela é uma câmera daquelas sem espelho, né, da Mirrorless, modelo Mirrorless. Ela é bem pequenininha, ó, dá pra ver, não sei se dá pra ver tão bem assim, né, mas ela é bem compacta, tem uma qualidade super legal, mas é bem compacta, e aí eu acho que vale a pena deixar, levar essa câmera e deixar a GoPro, deixar outras opções em casa. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. É um pouquinho, né, do que eu fiz com os celulares nas férias, e é legal compartilhar para de repente dar ideia para vocês e também para ouvir a experiência de vocês, porque de repente vocês têm alguma ideia um pouco diferente que pode ser útil para mim e para outras pessoas. Falou? Então um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos e fazer inscrição no canal, que sempre ajuda bastante. Falou? Abração para vocês, até mais. Tchau, tchau.